Diretamente dos nossos estúdios, no Fasano, na Quinta Avenida, em Nova York, para todas as telas, Lucas Mendes, Caio Blinder, Diogo Mainardi, Pedro Andrade e Angélica Vieira. Boa noite e bem-vindos. Estamos conectados no ar para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e com o mundo pelo YouTube, Twitter, Facebook e Spotify. Nossos convidados hoje são o economista Paulo Rabelo de Castro, ex-presidente do IBGE e do BNDES, e a ex-prefeita de São Paulo, ex-senadora, ex-ministra, ex-sexóloga e psicóloga Marta Suplicy. Isso é apenas um resumo dos cargos do Paulo e da Marta, que não serão tratados aqui como convidados, mas como marratazanas. Vamos eliminar senhor e senhora. Agora, antes de trazer a Marta para a mesa, vamos falar sobre alguns dos tópicos que estarão no programa. Para o Diogo, em 30 segundos, Diogo, destaque do Brasil. Olhando para o meu umbigo, o meu umbigo gordo, eu diria que o destaque da semana foi o Manhattan Connection, emporcalhado por uma avalanche de mentiras dos bolsonaristas. Olhando para fora do meu umbigo gordo, eu diria que o destaque também foi o Manhattan Connection, porque meu auspício e a minha previsão é que o Jair Bolsonaro, em 2022, vai se lascar, vai levar uma surra por causa desses delinquentes. 42 segundos. Caio, qual é seu destaque para o mundo? Comigo não tem mamata, É competição dos Estados Unidos e China. O Biden e os democratas, como o governador Cuomo, de Nova York, resolveram aumentar cada vez mais os impostos sobre os ricos para dar conta da situação econômica, minorar as desigualdades. Em contrapartida, a China, em Hong Kong, que virou uma ditadura completa, resolveu baixar os impostos dos ricos para que eles não fujam de Hong Kong e que também venham bilionários. Ou seja, a China quer transformar Hong Kong num inferno político e num paraíso fiscal. Ô Pedro, seu destaque é cultura, meio ambiente, turismo? Pandemia. Estava na minha frente. Não, Biden, aprovação de 75% pelo trabalho extraordinário que ele tem feito na pandemia. Os deputados e senadores republicanos continuam chiando, resmungando, mas os eleitores, as pessoas que votaram, mesmo quem não votou nele, admite que está se dando bem agora. Até semana que vem, mais da metade dos Estados Unidos já vai ter recebido pelo menos uma vacina. Ontem, os primeiros adolescentes em Nova York foram vacinados. Isso foi uma empreitada. Transformaram estádios de futebol em grandes centros de vacinação, ônibus em Corona Bus. Essa é bacana. Exatamente. Tem então, 2 ônibus que... Empreendedorismo que deu muito certo, essa forma como ele lidou com a pandemia. Essa cidade que você vive dizendo que vai voltar a ser normal, olha aqui, a capa do New York Post é o enterro de Nova York. Os sinos dobram por Nova York, porque esse orçamento aprovado ontem pelo Estado, 212 bilhões de dólares, que é um negócio imenso comparado com o do ano passado, tem dinheiro para todo mundo. Quem não pagou aluguel, dono de prédio, de apartamento que não recebeu. Agora, o grosso, isso é que é o bacana, é dinheiro para a educação. Podia contratar um monte de gente para varrer as porcarias que falam sobre o nosso programa também. Quem está emporcalhando o Manhattan Connection. Eu estou muito decepcionado com vocês. Você, o Diogo e o Pedro. Eu descobri que vocês estão fazendo ali no jornal, igual marido traído, cara. Ali no jornal. Manhattan Connection. Não, você não leu no jornal, não. Você não leu no jornal. Twitter. Você leu na usina de fake news. É diferente. Eu li, chegou lá em casa de manhã, falo, Manhattan Connection. E vocês estão ganhando negócio de 8 milhões para falar mal do Bolsonaro. Quanto o Diogo está ganhando para falar mal do Lula? O Diogo fala mal do Lula, do PT. Eu ganho uns 5. Eu ganho uns 5 para falar do Bolsonaro, mal do Bolsonaro, e divido os outros 3 com vocês, provavelmente. Fala mal do Lula, fala mal do Centrão, fala mal do STF, solta ladrão,
Então tem uma bamba de dinheiro entrando para vocês. Ele fala mal dos filhos dele também, ele fala mal de todo mundo. Eu falo mal do Bolsonaro de manhã, de tarde, de noite, de graça. A Angélica não sabe falar mal de ninguém, ela nem merece. Eu quero entrar nessa. Tá bom. Eu quero uma mansão não, eu quero morar aqui. Então, deixa eu só falar uma coisa. Rachadinha com bolsonarista. Fala bem da gente. Pois é. Fala bem da gente. É muita fake news, mas vamos combinar que Mamata Connection é um nome ótimo. É ótimo. Quero dar os parabéns para quem inventou essa porcaria, porque vocês merecem. ótimo. Não, e tem o subnome que é muito bom também, que é o Marmota Connection. Roda a vinheta. Cadê a nova? Mamata Connection. Isso vai ao ar? Agora vamos ter. Tinha que ter colocado isso. Isso foi de verdade? Isso é verdade. Isso é de verdade, Marta. Você está com Infelizmente, sim. Marta, você vai ser uma ratazana. Muito bem-vindo ao programa. Você vai ser tratada... Eu não gosto de ser ratazana, mas depois do que vocês ficaram enchendo linguiça aí, qualquer nome vai. É Manhatazana, é nobre. Não é ratazana, não, é Manhatazana. Mas hoje você vai ser... Você quer ser mamateira? Esses caras ganham dinheiro, mamateira ganha. Aqui... No jokes. Mas olha, é uma conversa que eu queria dizer sem formalidades. A gente vai te tratar, e não sei se você se importa, nós vamos eliminar senhor e senhora, adotamos a fórmula do Diogo. O Diogo não chama ninguém de senhor, de senhora, não chama general de general. Sabe que... Você deve ter a mesma experiência que eu. Quando a gente faz televisão há muito tempo, as pessoas são íntimas. Ninguém trata você de senhor ou senhora. Todo mundo trata pelo primeiro nome, não importa o cargo que você ocupa. É gostoso também. Maravilha, Marta. Mas escuta, como é que você se deu, como é que você está lidando com essa pandemia? Olha, eu acho... a coisa que eu mais lido, fico até constrangida de falar, é com a culpa. Porque estou numa situação privilegiada, num lugar bonito, tranquilo, trabalhando em home office, numa coisa muito estimulante. E tive familiares que entraram em UTIs, mas saíram de UTIs, alguns amigos queridos que faleceram. Mas quando eu penso no que está a humanidade, quando está o Brasil, eu sinto muita tristeza. Aí é uma tristeza sem fim, sem fim. Sabe que uma das notícias de destaque essa semana é essa super vacina, super barata, que vai ser contra todos os tipos de Covid, que está sendo testada em 4 países. Um deles é o Brasil, o México, o Vietnã e acho que a Tailândia. Mas ela só fica a primeira fase clínica em julho, mas até o fim do ano eles vão produzir 1 bilhão de vacinas por ano. Quer dizer, é uma grande esperança e o Brasil pode ser pioneiro nesse teste aí. Ô Diogo, o fracasso da União Europeia com a vacina vai desunir os países ou vocês estão unidos pelo novo pacote econômico, o pacotaço? Bom, não vou estourar o tempo, porque você já embutiu a minha resposta na pergunta, né? Sim, um fracasso gigantesco da Europa, embora eu já tenha sido vacinado na quinta-feira passada, é um fracasso brutal, reconhecido por todos, a vacinação na Europa, mas sim, esse fracasso vai ser imunizado pela enorme quantidade de dinheiro que vai chover nas economias europeias. E se tudo for feito como deve, vai dar um impulso a uma renovação do capitalismo mundial, porque vai mudar a matriz energética, porque os investimentos em informática vão ser pesadíssimos, em educação, como vocês acabaram de falar, sobre o dinheiro que vai ser distribuído nos Estados Unidos também, vai investir pesadamente nas escolas, na saúde. Então, a gente está aí na beira de uma virada e as pessoas começam a olhar para fora, né? Começam a olhar para frente, para o futuro. Não quero mais roubar tempo de ninguém, mas no meio desse desastre, no meio dessa tragédia, com os recordes de mortes como os que ocorrem no Brasil, a gente começa a olhar ali um pouquinho esperançoso para o futuro. Deixa a Marta falar.
Eu acho que tem uma coisa interessante que ocorreu mundialmente, no Brasil um pouco diferente, porque o presidente negacionista não quis comprar vacina, mas no mundo foi a falta de previsão do que seria necessário. Tanto a Índia, que projetou X vacinas, e aí teve uma onda fortíssima recentemente, não está conseguindo as vacinas da União de Oxford, que ela ajudou a produzir na Inglaterra, não consegue ter a quantidade necessária para fazer a vacinação de toda a população, quanto também a China, que imaginou que ia estar tudo resolvido e agora atrasa nossas vacinas. Claro, tem um pouco de problema político, mas também tem que eles estão tendo que vacinar a população novamente. Então, essa é eu diria assim, a não compreensão do que nós temos ainda do vírus é muito acentuada. Nós não sabemos, e agora chegam as variantes, o que nós também não sabemos. Eu acredito que é um momento de transição, o Diogo falou, para alguma coisa, mas é um momento do desconhecido. Isso que provoca também muita angústia nas pessoas. E nos brasileiros, angústia dupla, angústia de não se saber exatamente sobre que variante, como é que vão funcionar as próximas vacinas, ou se vamos ter ou não vamos ter, e um presidente negacionista que tem esse papelão. Então, político, então... Por isso é que essa super vacina que está sendo testada, ela vai ser para todas as variantes. Agora, você vê como é que a Marta saca, porque ela foi logo no ponto, ela começou falando sobre a Índia, que é o seu assunto. Que é o ponto nevrálgico. O epicentro da epidemia está se transferindo para o subcontinente indiano. Ali, Índia, Paquistão e Bangladesh, 1/4 da população mundial. O que a Índia está fazendo? Ela é a grande fábrica de vacinas, ela tem vacinas. O que ela precisou fazer? Parar de exportar, inclusive para o Brasil, para atender às necessidades internas. A Índia está tendo 100 mil casos diários, novos casos da pandemia, que só os americanos até agora tiveram essa desgraça. O problema da Índia é que tem um primeiro-ministro, Modi, que é só um semi-negacionista, não é como o Bolsonaro. Então agora resolveu vacinar para valer. A Índia está em escala industrial, começou a vacinar 3 milhões de pessoas por dia, mas a China ainda é um país bilionário. Ela vai sofrer muito. A sorte é que talvez não morra tanta gente como em outros países, porque a população é muito jovem na Índia. Vamos mudar de doença com a Marta. Sabe quem pode entrar no jogo? Sabe quem pode entrar no jogo? Nós fizemos agora um primeiro contato com Cuba. Cuba desenvolveu várias vacinas, estão testando uma delas agora, que está mais avançada e parece que está indo muito bem. E ela tem condição, brevemente, não está pronta ainda, mas nós podemos comprar e entrar na fila logo, né, para poder recebermos essa vacina. E eles vendem também os insumos, que a Coronavac agora está com dificuldade de mandar para a gente, a Índia está com dificuldade de receber da Inglaterra, mas a gente pode, inclusive, fazer uma fábrica nossa aqui, parecida com o que essa fábrica que o Dória está fazendo, mas que veio de Nova York, do Mount Sinai, o insumo. A gente vai poder fazer com Cuba, se isso progredir, se aqui o Brasil aceitar, se o Ministério da Saúde... Melhor a Pfizer, Marta, melhor a Pfizer. Melhor a Pfizer, melhor a Moderna. Vamos olhar para o mundo. Olha, a Pfizer, a Moderna. Eu não sei, Diogo, porque... Olha, eu não sei porque o preconceito, né? Um pouco sei, porque Pfizer e Moderna já estão na praça e são maravilhosas, e não sei se Cuba tem o mesmo estándar. Agora, o estándar de seriedade da medicina cubana é alto. Então, se for aprovado pela Anvisa, eu não teria nenhum problema em tomar uma ou outra. Marta, vamos trocar de doença? O senador Tasso Gereissati esteve aqui e disse que o problema do Bolsonaro é mental. Então, psicóloga Marta, qual é o seu diagnóstico? É mental? Tem cura? Ele é psicopata. E isso é muito sério, porque a psicopatia é uma doença que ela é impenetrável a tratamento, né? E isso, em 2019, eu logo comecei a tentar, que ele era doente, ele não era uma pessoa normal, mas a gravidade, a dimensão não estava tão clara, e agora está muito clara, porque ele tem todos os indícios. Se você fizer uma checklist, ele tem todos.
Vou dizer alguns para vocês imediatamente perceberem. Por exemplo, empatia. Este homem não tem empatia, ele não sofre com o sofrimento alheio, ele não entende o sofrimento alheio. É um homem extremamente vaidoso, que só pensa nele, ele não aguenta o contraditório, ele não aguenta alguém que discorda, ele elimina essas pessoas da sua vida, do seu governo, de onde for, quando a pessoa dá trabalho para ele porque discorda das suas ideias. Ele é compulsivo, ele fala qualquer coisa na cabeça, porque ele não tem controle nenhum, nem da consequência. Depois ele também tem uma coisa muito séria, que é do psicopata, ele não sente culpa. Por exemplo, a gente pode fazer uma coisa errada, você sente culpa. Ele não sente, então, se a gente pensa que ele não está dormindo à noite, ele pode até dormir pouco por questão de metabolismo, mas ele não deixa de dormir por causa de culpa e remorso. Nenhum, gente, nenhum. Ele acha que ele é absolutamente certo, e se você não acha, fora. Inclusive, no psicopata, e isso ele tem muitos traços, é uma crueldade muito grande, né? Eu diria uma pessoa assim, maligna mesmo, né? Transgressora, é uma característica também do psicopata. Na vida inteira ele foi um transgressor. Cruel, né? Que tem satisfação com a dor alheia, porque isso o nutre, isso dá segurança para ele. E quanto mais inseguro ele fica, mais ele humilha, mais ele fala bobagem, mais... Fora que todas, ele não é uma psicopatia simples, porque ele tem paranoia muito forte, ele vê coisas onde não existem, e também tem focos anais, né? No sentido de tudo para ele é golden shower, você vai sair com o colega agora para o escurinho. É uma pessoa muito, muito, muito psicologicamente comprometida. Agora a gente não pode dar risada. Pode, mas eu quero falar mais uma coisa. As tragédias pessoais dos poderosos, elas se tornam muito perigosas quando elas se transformam em políticas públicas para os que moram. Antes, eu vou deixar o seguinte, é o que nós estamos sofrendo. Nós vamos deixar essa pergunta, a resposta da Marta foi muito completa e muito boa. Então, nós vamos deixar a sua pergunta para o segundo bloco. O segundo bloco, e vocês aí depois conversam com o Diogo para mandar uma grana, de fazer uma rachadinha com a Marta, porque ela deu uma batida no Bolsonaro que você... Mas o Diogo recebeu 5, recebi só 1. O Diogo tem que mandar a grana dele. A gente já volta. Nós voltamos já com a Marta, que foi ministra de Turismo, foi ministra de Cultura, e uma pergunta do Pedro. Panela cheia, salva, a fome mata. Panela cheia, salva, a fome mata. Panela cheia, salva, a fome mata. Panela cheia, salva. Estamos de volta com Marta Suplicy, que foi ministra do Turismo e da Cultura, e daqui a pouco o Pedro tem uma conversa, entra nessa conversa, mas a Marta explicou que, ela disse que o presidente Bolsonaro é um psicopata, que não existe cura para isso, mas ela tem uma conclusão para a resposta dela. Qual é, Marta? Não sei se vocês observaram que, aparentemente, de vez em quando ele muda, quando ele está muito acuado, faz uma reunião, como agora foi, com o Congresso, com todo mundo e tal, e aí ele concorda que ele tem que mudar alguns comportamentos em relação, principalmente, ao isolamento e à vacina. Aí, tudo acertado, ele sai e ele dá uma coletiva. Ele começa bem os primeiros minutos, concordando, dizendo exatamente tudo isso que eu mencionei. E depois, ele fala o inverso, na mesma entrevista. Por quê? Porque ele não aguenta. É um comportamento compulsivo, é um comportamento que ele não aguenta. Então, nós temos essa percepção clara. Ele pode melhorar aqui, falar uma mentirinha a mais aqui ou ali, porque é um mentiroso contra os maus, haja vista a história do cloroquina e tudo, mas a gente tem que entender que, como não muda esse comportamento, nós vamos ter esse homem 1 ano e meio, ou nós vamos fazer alguma coisa para não ter um presidente que, além de incompetente, não ter qualificação, não ter estatura para o cargo,
político é doente perigoso. E ele já vem provado isso. Ele não se importa com a dor, as mortes, com nada, e é incapaz de ter uma ação que tenha começo, meio e fim e que nos livre dessa pandemia. Ele não consegue. Isso que a gente precisa entender. Ele não consegue. E aí nós temos que pensar, e vocês aí podem dar vários palpites, eu vou ficar muito contente de ouvir, como que nós vamos levar esse homem a renunciar ou sair de alguma forma, porque o impeachment é muito complicado. Mas, Pedro, turismo e cultura, você é o nosso ministro. Sim. Marta, essa semana o 12º estado americano decretou que eles proibiram a discriminação de transexuais. A gente teve na última eleição um candidato à presidência que era abertamente gay, que virou um ministro muito importante agora durante a presidência do Biden. Enquanto isso, no Brasil, apesar da gente ver um crescimento de membros da comunidade LGBT, de transexuais na política, a gente tem um presidente abertamente homofóbico, né, que fala, abro aspas, que uso de máscara é coisa de viado, fecho aspas. Uma ministra que diz que mulher tem que usar rosa, homem tem que usar azul. Mas eu acho que a gente já falou um pouco demais do presidente Bolsonaro. Eu quero saber se você acha que isso é um reflexo do povo brasileiro, que democraticamente elegeu esse presidente com essa narrativa. Ele não estava mentindo, ele disse quem ele era e o povo brasileiro elegeu ele. E quero saber o que o povo tem que fazer, o que tem que ser feito para que o Brasil deixe de ser o país que mais mata transexuais no mundo. Não acho que o povo pensa isso. Ele podia pensar isso há 30 anos atrás, que a homossexualidade era uma doença. Mas há muito tempo já não pensa. As pesquisas mostram que acho que bem mais do que 50% hoje já aceita até o casamento gay. Então nós temos uma parcela da população que é extremamente religiosa e junta-se a isso também as pessoas mais mal informadas, que aí são contra o casamento gay. Mas isso não faz diferença mais. A população brasileira, graças ao primeiro projeto que eu fiz há 30 anos lá no Congresso, que conseguiu ser aprovado em comissão especial e está no plenário até hoje, mas o Supremo Tribunal Federal já criou todas as possibilidades de igualdade, mas nós precisamos ainda mexer na lei, né? Que a Constituição não foi mexida, ainda é casamento entre homem e mulher, isso precisa mexer. Mas os direitos já estão assegurados. Eu acho que o povo brasileiro não tem mais esse preconceito. Devemos também muito às novelas, aos talk shows, a tudo isso. Começaram estereotipados, mas isso entrou na mesa da sala de jantar, as pessoas conversam abertamente, todo mundo tem um parente, um amigo, e não provoca mais celeuma no Brasil. Agora, o que provoca celeuma, por exemplo, quando você vê os mais atrasados, eu diria, falarem de que não pode entrar na escola questão de gênero. Isso é um absurdo, porque eles falam, vai fazer os menininhos virarem menininhas, isso vai educar tudo errado, como é que vão fazer? Bom, a questão de gênero, eles não querem que entrem nas escolas, porque vai exatamente pegar a discussão do que é ser homem ou mulher. Mas não na questão de gênero biológica, mas os papéis sociais. Vai mostrar o que é a sociedade faz uma mulher se tornar mulher e um homem se tornar se achando mais poderoso que as mulheres. Aí que está o grande embate. Eu não sei nem se eles têm essa consciência do que por que não pode se discutir gênero, mas, na minha opinião, essa é a grande questão. Diogo, sua oportunidade com Marta. Você vai bater ou vai soprar? O que é isso? Ele não pode fazer uma pergunta normal? Eu posso fazer uma pergunta normal, sim. Eu tenho uma pergunta normal para fazer. Nós estávamos falando de anormais, eu tenho uma pergunta normal para fazer, sim. Eu defendo diariamente que o Bolsonaro seja processado, condenado e preso por causa de sua psicopatia ou sociopatia. Me parece que essa minha posição é bastante minoritária. Então, nós vamos ter de arrastar esse estrupício até 2022. Você que já foi um pouco de tudo, Lula, depois se aproximou do Temer, agora você apoiou o Bruno Covas na Prefeitura de São Paulo, PSDB. Então, vendo toda essa gente que se movimenta em torno de candidaturas em 2022, o que você acha que vai acontecer? Quem vai se candidatar e quem tem chance de se eleger? Olha, eu trabalho há bastante tempo para algo que eu acho que é a solução, que é a formação de uma frente ampla.
E essa frente ampla não é ideológica e nem é mais PT contra PSDB, nada disso, nem somente autoritarismo, né? E democracia e combate à desigualdade social, nem só isso, né? Agora nós estamos tratando de morte ou vida. Então, esta frente ampla tem que se conversar, né? Nós não podemos ficar brigando entre a gente, não podemos achar esse é o melhor, aquele é melhor, esse é excluído porque ele fez isso. Se a gente começar a falar disso, nós não vamos poder pensar num plano para o Brasil. O que nós temos que pensar é já na reconstrução. Esse país está em frangalhos e vai ser entregue numa condição desesperadora, pior do que o Biden está recebendo, mas muito pior, porque nós não temos recurso além do que. O Biden ele vai pôr 1 trilhão e 900 milhões agora, né? Primeiro para os pobres, foi um cheque gordo, depois para a educação e saúde, que são as duas prioridades, muito corretamente, e depois 2 trilhões e 300 milhões, né, para a infraestrutura, pensando em toda a indústria menos poluente. Quer dizer, nós vamos ter que pensar grande, nós temos que pensar no Brasil. E eu acho que todos esses que estão aí, candidatos e pré-candidatos, e todos têm a oferecer. E todos são democratas, estão no mesmo campo. Então, abaixar as armas, tentar começar a pensar no que dá para combinar para ser um governo e, mais para frente, quem tem mais condição de ganhar de Bolsonaro entra. Eu acredito que essa é a saída. Agora nós vamos trazer para essa mesa uma pessoa que vai enriquecer e nos ajudar a pensar. É o economista Paulo Rabelo de Castro, ex-presidente do IBGE, ex-presidente do BNDES. Então, Paulo, bem-vindo, obrigado pela sua presença. Então, já entendeu que nós vamos na informalidade, desculpe a falta do senhor, mas nos diga o que você acha do seu xará Guedes. Olha, eu queria antes gastar 3 segundos para elogiar vocês como mesa, porque a minha assessora me disse que hoje é dia do jornalista. E depois eu gostaria de agradecer Marta Suplicy pela fala absolutamente inspiradora e que antecedeu esses comentários que farei. Ela fez um chamamento à verdadeira nacionalidade, por cima de nomes e em cima de um programa de metas. Eu só faria um reparo, e com isso já começo a responder sobre Guedes, que na realidade não vem tanto ao caso, Lucas, para dizer que, embora realmente a economia brasileira esteja na UTI e em 23... quem quer que esteja à frente, eu não digo quem quer, uma pessoa, o grupo que tiver o desafio de assumir, vai realmente encontrar uma economia muito desorganizada e muito desarticulada. Mas, Marta, continuamos sendo o Brasil. O Brasil, ele é extremamente cheio de recursos. Em inglês é o resourceful, né? É um país que, pela sua gente, pelo caráter, vamos dizer, muito improvisador, que às vezes é meio superficial, mas que também nos joga no empreendedorismo, na vontade de não desistir nunca, que nos faz lotar os ônibus cheios de Covid para ir trabalhar mesmo assim. Esses gestos heróicos anônimos vão ser o que, se devidamente motivados, fazer o Brasil voltar rapidinho. Então, eu diria, Lucas, que para Guedes eu vou resumir, talvez em homenagem ao Diogo Mainardi, que está lá na Itália, me lembra um pouco um anjo incendiário. O Guedes conseguiu queimar todas as bandeiras liberais que ele teve oportunidade de desfraudar. E para não ficar numa resposta genérica, eu cito 3 ou 4, rapidinho. Ele lembrou e colocou mal na PEC da reforma da Previdência o principal conceito com o qual ele poderia inovar em termos liberais, que é o quê? Fazer o funding da Previdência.
colocar a capitalização, ainda que gradual, das contribuições, fazer as pessoas se sentirem donas do seu patrimônio previdenciário. Pois o Congresso não entendeu direito, ele não conseguiu explicar nada, deixou que tirassem essa principal proposta e hoje ninguém mais fala de reforma da Previdência por um motivo muito simples, não deu nenhuma daquela economia fiscal, é a principal fonte de déficit no mega déficit fiscal brasileiro, foi um desastre essa reforma da Previdência. No campo da tributação, ele está aí há 2 anos falando de impostos, repetindo a questão da CPMF, ele é incapaz de fazer uma proposta organizada e articulada que desonere a carga tributária do país. Ele é um desastre. Marco, você tem a palavra final no bloco, vai trabalhar para a gente, você vai poder fazer uma pergunta para o Paulo ou um comentário sobre o comentário dele e a gente fecha o bloco. Olha, eu gostei do que ele falou, acho que concordo com quase tudo, menos com uma coisa que não vem ao caso, e as críticas ao Guedes eu endosso todas. Agora, eu gostaria de saber a reflexão dele sobre como que você pensaria, se fosse o ministro da Economia, do próximo governo, como que você faria para ajudar essa maior parte da população brasileira que hoje vive abaixo da pobreza e está numa situação deplorável? Olha, Marta, nós precisamos recompor renda para recompor empregos. A palavra é emprego, 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 emprego. E a melhor maneira de empregar é a gente colocar a renda que a gente produz no país nas mãos certas. Quando a renda é muito capturada por tributos, por exemplo, ela dá um passeio por Brasília ou dá um passeio pelo fisco, pelos fiscos estaduais e municipais, uma parte da produtividade dessa renda se esvai. É uma espécie de ineficiência pública que a gente paga como um pedágio. Quanto mais tivesse sido retido na mão das pessoas que produziram a renda, e aí já vai a minha primeira proposta, este governo, o Paulo Guedes, deveria refazer as contas e imediatamente isentar todos os rendimentos mensais até R$5 mil de pagamento de imposto de renda na fonte. Era uma proposta que constava do meu programa de pré-candidato na época e eu continuo achando que seria ótimo, porque esse tax cut ele atingiria exatamente a classe média baixa que precisa ter renda nesse momento para ir às compras, para continuar mantendo o consumo e, com isso, os empresários manterem os empregos. Crédito. Esse é um outro item. Incrivelmente, presidiu o BNDES e mantive lá o BNDES Giro. Esse governo, a primeira coisa que fez foi deixar cortar o BNDES Giro. Ele é essencial para manter o crédito para micro, pequenas e médias empresas, que nós elevamos em 10 pontos percentuais quando estivemos por lá. De uma hora para outra, se o governo, ao invés de pedir de volta 60 bilhões do BNDES, olhem, e são mais 60 bilhões, centenas de bilhões já foram devolvidos pelo BNDES, que está se descapitalizando. É preciso parar com isso e fazer com que 60 bilhões sejam alocados a micro, pequenas e médias empresas diretamente, sem intervenção de outros bancos, pelo BNDES, e isso tem como fazer. O Brasil é rico potencialmente em energias verdes, ele é rico no agronegócio, que pode ser feito também com princípios conservadores do meio ambiente, e ele precisa retomar urgentemente um padrão de reindustrialização. A indústria brasileira está muito castigada e tem como resolver. Para além disso, educação e saúde. No caso da saúde, tem uma coisa curiosa. Nós gastamos, ano passado, 44 bilhões no orçamento só do Ministério da Saúde para a Covid e ninguém sabe onde estão os leitos de UTI que foram supostamente criados com uma parte desses recursos.
É curioso que eu tenho buscado por todos os lados essa estatística e ela não existe. Ou seja, comparando março de 2020 com março de 2021, ninguém no Brasil sabe responder quantos leitos de UTI e de enfermaria foram acrescentados nessa guerra contra o coronavírus. Ou seja, nós no Ministério da Saúde não conseguimos nem saber quantos carros de combate nós utilizamos para essa guerra. Portanto, nós estamos num estado de perfeita desorganização do país, o que é muito ruim, mas também uma boa notícia para a Marta. Sempre que um país está num estado de completa desorganização, Marta, o problema é muito menos de arranjar o real adicional para gastar. Não se trata, como muito economista diz, gastar mais, aumentar a despesa pública. Reorganizar a despesa pública, trabalhar esse gasto inteligentemente e criar empregos, empregos e empregos. Em 5 minutos ele colocou uma proposta que pode ser sentar com todos esses presidenciáveis e pensar em cima, gente, mudar, ampliar, tirar. É disso que a gente está falando. Vamos discutir. Nesse tom de otimismo, a gente vai para o próximo bloco e voltamos com Marta e Paulo. Panela cheia, salva, a fome mata. Panela cheia, salva, a fome mata. Panela cheia, salva, a fome mata. Panela cheia, salva. Estamos de volta com a ex-ministra, prefeita e senadora Marta Suplicy, o economista Paulo Rabelo de Castro e o mamateiro Caio. Traz para nós o faraó Biden, que quer construir e reconstruir tudo. As pirâmides dele vão custar trilhões. Caio, primeiro você me diz como é que isso vai funcionar e depois o economista vai ver se está de acordo. Bem, o plano, como todo mundo está falando aqui desde o começo do programa, número 1, para pagar essa conta trilionária, é aumentar os impostos corporativos e dos mais ricos. Vocês dois, por exemplo, estão os mais ricos em Nova York, né? E os corporativos. Isso é em tese. O custo vai ser muito maior do que isso. Agora, você não pode ver esse custo apenas como inchaço. É um investimento no futuro, como está todo mundo falando, para competir com a China, para diminuir as desigualdades sociais e preparar futuras gerações americanas, porque elas não tiveram nas últimas décadas. O Estado aqui foi muito enxugado, desde a época do Reagan. Então, existe agora uma nova mentalidade, um novo paradigma, que inclusive o renomado economista chamado Paulo Rabelo de Castro tem escrito que é necessário uma indução do público em situações extraordinárias. O mercado e o Estado são complementares. É a hora agora do público por dinheiro e talvez, no caso americano, cobrar mais imposto. Então, eu queria saber do Paulo se essa conta dá certo. Paulo, por favor, uma resposta econômica. Caio, você tem razão, mas não tem. E como este Manhattan é um programa altamente formador de opinião, é importante que a gente deixe claro que o Brasil não são os Estados Unidos. E, portanto, se não somos emissores de dólares, a nossa situação de utilizar recursos públicos não é bem comparável com a americana. Os americanos fizeram a Segunda Guerra Mundial emitindo dívida pública, os americanos compraram essa dívida pública, ela superou em muito 100% do PIB naquela época e depois, ao ganhar a guerra e com o aumento de produtividade que se seguiu, foi possível reduzir de novo o conteúdo de dívida em relação ao PIB, que normalmente é o que se calcula, e, portanto, essas idas e vindas do nível da dívida em relação ao PIB são normais e elas são, como se diz, contracíclicas, ou seja, quando é preciso, você aciona
mas depois tem que estar preparado para pagar. Qual é o conceito por trás disso? É preciso que o seu financiador, que é o público interno, os nacionais, ou o externo, que hoje em dia os chineses carregam boa parte da dívida americana, mantenham a confiança, essa é a palavra-chave, confiança que você é capaz de pagar no tempo. Ou seja, não é hoje, gastar hoje, mas eu gasto hoje e tenho uma capacidade de fazer retornar. Então, quando aqui no Brasil a gente está gastando mais de 90% nas chamadas despesas obrigatórias e a parte de investimento está ficando cada vez mais estreita, cada vez mais apertada, nós não estamos na situação americana. Nós temos que recompor esse mix entre despesas obrigatórias e investimentos, aumentar muito os investimentos, inclusive em educação. Eu não citei, mas devia ter citado quando falava com Marta, sobre o programa Um Computador por Aluno, que dentro dessa pandemia, por exemplo, a topada ajuda a caminhar. A gente está com as crianças em casa, então aproveita e já um computador, um laptop para cada aluno mais carente, fazer a internet chegar de graça para essas pessoas e, com isso, a gente dará um salto de produtividade educacional. A gente usa, às vezes, uma dificuldade para fazer uma superação. De forma que eu sou muito otimista com crises, desde que a gente saiba para onde vai. Vamos ouvir o Pedro Viajante, que entra no território de turismo e você sabe que economia, o turismo depende de... Economia gera... Sim, e vice-versa. Dinheiro por turismo, o turismo gera dinheiro e destrói o meio ambiente. Sim. Qual é a opção? Como diria um filósofo chamado Didi Mocó, essa sinergia é uma faca de dois legumes, né? Você tem os dois lados. É claro que o meio ambiente agradece o fim dos cruzeiros, a diminuição dos aviões, a diminuição na poluição sonora, as excursões. Você vê, o Diogo outro dia mandou para a gente um vídeo dos golfinhos em Veneza, a gente tem baleias aqui em Nova York, isso é incontestável, mas não é tão simples. Quando você tem uma economia em frangalhos, você tem menos dinheiro para investir em iniciativas que preservam o meio ambiente. Quando você tem mais desespero, quando você tem mais fome, você aumenta o tráfico de animais, você aumenta a caça. Então, é um problema muito sério. Quando você tem vidas, como a Marta estava falando, quando a gente está falando de 300 mil mortes, se você pegar Estados Unidos e Brasil, 500 mil de mortes, as prioridades, elas mudam. Então, preservar o meio ambiente, de repente, não é mais tão importante quanto salvar vidas. Eu até queria perguntar para você, Marta, se você entende tudo de turismo e você está aí no Brasil, eu passei muito tempo agora na Amazônia, você acha que é possível lucrar, explorar um lugar como a Amazônia, mas também preservar o meio ambiente? Você acha que isso é sustentável? Acho. Se você não tiver bandido trabalhando contra, Você veja que recentemente, foi essa semana, que o ministro do Meio Ambiente disse que uma tonelada de madeira eram legais e tal, e saiu a Receita Federal, o delegado de Receita Federal, dizendo que assim não dá para trabalhar. Ou você trabalha dentro da lei, ou você trabalha com bandido. Bom, tá aí. Então, eu acho sim. Agora, ficou uma questão para o Paulo, para mim, porque você falou em coisas muito importantes, diminuir o imposto, dar crédito para os pequenos, tudo isso é importante, as outras coisas também. Mas eu estou falando de algo muito forte, de fome. Por exemplo, há 2 semanas atrás, morreu uma pessoa de classe média, um DJ idoso em São Paulo. De fome, gente. Descobriu-se que ele só comia bolacha e um pouquinho de leite há meses. E por constrangimento não foi buscar comida. Esse é uma pessoa de classe média. Agora, a pobreza vocês não têm ideia. Eu estou falando de onde eu estou mais próxima, que é a cidade de São Paulo. Não dá para ficar falando só de coisas que vão ter resultado. Assim como nós temos que ter vacina hoje, porque as pessoas estão morrendo, e não adianta pensar que vai chegar daqui 3 meses, nós temos que ter comida hoje na mesa, senão a pessoa morre. É disso que se trata também, Paulo. Como levar essa comida? Que instrumentos? Porque a gente tem o Bolsa Família, a gente tem... Mas é pequenininho, entende? Isso, a dimensão hoje, e aí se nós estamos falando de vida, tem que gastar.
em vida, tem que gastar em comida. A gente vai falar disso no próximo bloco, porque eu entrevistei o Preto Zezé, o presidente da CUFA, exatamente sobre uma iniciativa para tentar solucionar esse problema de mais de 10 milhões de brasileiros passando fome hoje. Marta, nós fizemos uma enquete. Qual é a melhor fórmula de sair desse buraco econômico que a pandemia trouxe? O primeiro lugar é menos Bolsonaro, 62%. O segundo é estímulo do governo, 26%. E o terceiro é mais lockdown. Você concorda com qual deles, Marta? Depois o Paulo. Qual era o primeiro mesmo? Menos Bolsonaro, 62%. E... Você está nesse grupo? Sem dúvida. O Paulo, menos Bolsonaro, mais estímulo do governo, menos lockdown ou mais lockdown. Qual é a sua? Eu diria que as perguntas são faces da mesma resposta, né? E, portanto, eu diria que é mais estímulos, não necessariamente do governo, mas mais estímulos do governo para a criação de empregos. E com isso já respondo a Marta. O auxílio emergencial, não falei dele, porque queria gastar o tempo com ideias mais novas. Mas nós vamos precisar, Marta, de fazer a extensão desses 44 bilhões de auxílio emergencial, porque o governo errou para mais, e também auxílios, você sabe que tem que ser bem dosados. Eles se encantaram com a ideia de espalhar dinheiro de helicóptero, gastaram dinheiro a mais no ano passado, achando que a briga tinha terminado com o coronavírus, e agora estão gastando a menos. Nós vamos ter que dobrar essa parada do auxílio emergencial desse ano, mas acho que temos que ter uma presença mais firme das autoridades nas zonas nas zonas habitacionais mais carentes. E aí, portanto, vai ser muito importante ouvir do presidente da CUFA como que a gente pode introduzir o mecanismo da comida feita diretamente para suprimento dessas zonas carentes naquelas habitações que normalmente a gente encontra em favelas. Nós voltamos no próximo bloco com o Paulo, a Marta, o Pedro e o presidente da CUFA. Sim. E os nossos mamateiros. Panela cheia, salva, a fome mata. 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 Panela cheia, salva. Panela cheia, salva, a fome mata. 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 Panela cheia, salva. Bom, vamos começar com o Pedro e a conversa que ele teve com o Preto Zezé. O que é CUFA? CUFA é a Central Única das Favelas, uma organização que foi criada 20 anos atrás no Rio de Janeiro para criar oportunidades e proteger as favelas do Brasil, mas hoje já está em 6, 7 países, inclusive nos Estados Unidos, a sede deles é aqui no Bronx. Eu falei com o Preto Zezé, que é um empreendedor, presidente da CUFA, exatamente sobre essa iniciativa de combate à fome no Brasil. Dá uma olhada. Preto Zezé, seja muito bem-vindo ao Manhattan Connection. Eu já sou seu fã há muito tempo, então fico muito honrado de estar falando com você aqui. Opa, Pedro, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui também pela primeira vez. Agora, eu vou direto ao ponto. Mais de 330 mil brasileiros mortos e mais de 10 milhões de brasileiros passando fome hoje. Eu queria saber como nasceu esse seu novo projeto, né, Panela Cheia, e como as pessoas têm reagido a ele. O movimento Panela Cheia ele tem o seu ponto de partida na união de duas instituições que atuam em favelas, o Gerando Falcões e a CUFA, né, a partir de um artigo que nós fizemos juntos, eu,
Edu Lira e Celso Ataíde. Daí nasce o movimento Panela Cheia, com a meta ambiciosa de arrecadar 2 milhões de cestas básicas para alimentar aí pelo menos 10 milhões de pessoas. Agora, eu estava lendo uma matéria recentemente sobre os países mais generosos do mundo, sobre filantropia. E, infelizmente, o Brasil, nessa matéria, está no 35º lugar, se eu não me engano. Como é para você, né, que, enfim, investe tanto tempo, tanta energia em projetos, em movimentos que dependem dessa generosidade, trabalhar num país como o Brasil? É um movimento de desconstrução permanente, Pedro, porque o terceiro setor também não é visto com bons olhos, era até criminalizado há um tempo atrás. O setor empresarial também há um preconceito em relação a ele, e há todo um tumulto no meio disso tudo. A nossa grande tarefa quanto CUFA, e quanto essa trajetória de poder produzir um outro olhar sobre as favelas, é trazer os empresários para perto, trazer o setor privado para perto, para não ver a favela somente como um público que vai consumir seus produtos, marcas e serviços, mas que também pode ser sócia dos seus negócios, também pode fazer gestão disso. Então, o nosso desafio é poder produzir um ponto comum, uma agenda comum, para que a gente possa discutir o compartilhamento de riquezas e oportunidades, ao invés de estar socializando tragédia para todos os lados. Agora, falando em inspiração, eu tenho que te perguntar, o que o presidente da República pode aprender com o presidente da CUFA, na sua opinião? Nossa Senhora, que responsa! Eu acho que poderia aprender diálogo, eu acho que poderia aprender somar saberes, eu acho que poderia se dispor a aprender. Você tem razão. Obrigado, Zé. Foi um prazer. Espero que seja o primeiro de muitos papos. Obrigado, Pedro. Depois vai visitar nossa sede lá no Bronx, na 125. Será super bem-vindo. Quem sabe o nosso próximo Manhattan Connect não seja direto lá do Bronx. Diogo, você ficou calado no último bloco. Você aprendeu alguma coisa com essa resposta sobre CUFA, como resolver o problema da fome? Então, você pode escolher se quer conversar com o Paulo, quer conversar com Marta, com o assunto que você quiser. Não, boa iniciativa, acho ótimo que se faça desse jeito. Eu fiquei intrigado com a resposta da Marta a respeito do candidato futuro em 2022, porque eu não acredito nesse grande diálogo nacional. Acho que ele não vai ocorrer, porque o Lula não vai abrir mão da candidatura dele, ele não é capaz de unir o país, ele é capaz de unir, no máximo, Renan Calheiros e Jader Barbalho. E acho bom também que a gente, nessa conversa com o Paulo, a gente, por mais abominável que seja o Bolsonaro, e por mais incompetente, por mais que lhe falte caráter ao Paulo Guedes, a gente não pode esquecer que o desastre da economia brasileira, e eu não me refiro só à corrupção, foi provocado pelo segundo mandato do Lula e pela Dilma Rousseff, né? Eu acho que é importante a gente delimitar e esclarecer as coisas sempre, porque não é que a gente viesse de governos que devem ser repetidos agora. Acho que a gente tem que evitar todo esse retrocesso também na parte de economia, não é, Paulo? É verdade, Diogo. E vou mais à frente. O meu último artigo técnico foi para mostrar que o estado de estagnação da economia brasileira dura desde 1979, que é um ponto de corte do fim do milagre, do início de um longuíssimo conjunto de erros que vêm sendo cometidos, mas todos numa única direção, o inchaço do chamado Estado brasileiro. E, portanto, é preciso manter o dinheiro nas comunidades, por isso é preciso ser mais municipalista, é preciso ser mais pró-comunidade, liberar as forças do setor produtivo e liberar as forças da comunidade brasileira, fazer as pessoas serem mais autorresponsáveis, inclusive nas favelas. As pessoas no Brasil não querem e não precisam de esmola. Nós precisamos ser um Estado altamente gerador de empregos. E qual foi o drama dos últimos 10 anos, para não ir mais longe? A falta de empregos. Eu queria falar. Diga. Eu queria responder o Diogo.
nós temos que pensar que os 2 anos de governo Lula, os 2 anos de governo Lula, até esquecendo um pouquinho os últimos meses do governo Lula, foram 2 anos, apesar de ter uma conjuntura internacional favorável, etc., etc., onde nós tivemos comida na mesa dos brasileiros e tivemos um governo que agregou, um governo que trabalhava com todos os partidos, né? Tivemos todos os problemas pelos quais depois Lula foi para a cadeia, saiu da cadeia, processado, saiu do processo, Dilma foi empichada, tudo isso é verdade. Mas se nós temos uma pessoa, eu não quero ficar aqui fazendo defesa do Lula, mas o que você falou, para mim, não procede nesse sentido. Não, por favor, Marta, não faça isso. Que vai ser a pessoa hoje, e pode mudar, porque podem aparecer, não se cria assim do nada, alguém que tem um currículo de fazer coisas, de ser agregador, que tenha credibilidade, que fale com o mundo. Não temos agora isso. Pode aparecer? Pode. Ficha criminal, tem ficha criminal também, do currículo e ficha criminal. Sim, pode ser. Tem, mas peraí, tem e não tem, mas não é isso. Mas eu quero que você possa falar com o Zezé. Zezé, você fez uma pergunta importantíssima, que gostaria que ele aprendesse, né? Que ele pudesse aprender. Esse é o problema. O Bolsonaro não tem a capacidade de aprender. O Paulo e Marta, foi um ótimo programa, uma participação maravilhosa de vocês. E agora vocês querem... Acabou? Acabou 1 hora, mas o Diogo vai ter as palavras finais, porque o Manhattan foi destaque nessa semana, não como Manhattan Connection, foi Mamata Connection. E eu já expliquei que o Diogo, o Caio e o Pedro não dividiram, não fizeram a rachadinha comigo e com a Angélica. Fake news. Que a gente não está nessa mamata, que a gente quer entrar. A Angélica não fala mal, então, mas eu falo. E agora? Esse dinheiro que eles estão dando aí, Diogo, 8 milhões em 5 anos, essa grana dá para comprar mansão no lago, ou dá para comprar... O Caio quer ter mansão lá no lago dele em Nova Jersey, o Pedro quer ter mansão na selva, na Amazônia, e você já quer uma outra mansão, já tem uma no canal, né? Você quer 2 no canal. E eu queria morar aqui no Fazano. Que mamata é essa? Explica, Diogo. Como é que vocês conseguiram isso? A coisa mais inacreditável e mais irritante é que a gente fez um esforço danado para levar à falência todos os nossos amigos, os patrocinadores do programa, e esses caras atribuem a nós 8 milhões de reais dados pela TV Cultura, pelo João Dória, evidentemente, para que nós falemos mal do Bolsonaro. Essa foi a fantasia inventada a partir do contrato, que não é um contrato, é uma estimativa do que pode render o nosso programa num período de 5 anos, né? Como a gente já disse diversas vezes, mas convém repetir, aparentemente, este programa é 100% financiado pela iniciativa privada. Se os bolsonaristas conseguirem derrubar todos os nossos anunciantes, sabe o que vai acontecer com o programa? Ele vai acabar. Não é que a TV Cultura vai continuar financiando esse troço, porque a TV Cultura não tira um tostão do bolso. Pelo contrário, ela tem um lucro com o nosso programa. Porque nós temos produtores que financiam a produção do programa, pagam os nossos salários e entregam o pacote pronto para a emissora. A emissora põe no ar e depois racha esse dinheiro dos patrocinadores. Nós montamos tudo isso para quê? Justamente para evitar esse tipo de constrangimento, esse tipo de acusação de que a gente tinha se vendido para o poder público para falar a respeito de um ou de outro. Isso, acho que a gente é tão transparente aqui, ser acusado de fazer uma mamata para embolsar dinheiro do Estado é uma mentira tão exuberante e cria um certo embaraço para aqueles patrocinadores privados que podem ter interesse em investir neste programa, né?
Se eles conseguirem, a gente encerra, né, Lucas? A gente encerra, vai para casa, acabou. Marta, Paulo, mais uma vez, muito obrigado. Diogo, querido, Caio, Pedro, mamateiros. Eu quero morar aqui no Fazano, na frente do Central Park. Bye, bye, muito obrigado, um abraço.